Olá, queridos. Eu queria dar algumas dicas para vocês sobre, hoje conhecido como futebol de mesa. Na minha época era jogo de botão e pronto, e eu sei que muitos de vocês já jogaram botão. Não é um esporte, porque hoje é considerado um esporte desde a década de 80, e o Reverendo Weber já jogou, o presbítero José, e os mais antigos já jogaram mais, porque na nossa época não tinha internet, não tinha celular, não tinha muita coisa, mas os brinquedos e as brincadeiras eram mais lúdicas, e o jogo de botão fazia parte da nossa infância, como fez parte, e tinha inclusive épocas para jogar. Quando chegava na Copa, então era uma loucura. Mas eu queria dar algumas dicas e relembrar algumas coisas. Por exemplo, quem joga o botão é o técnico, ele que movimenta os botões. Para ele movimentar os botões, ele tem que ter em mãos uma palheta. A palheta é que faz o botão se mexer na mesa. Na minha época tinha uma palheta só. Hoje tem vários modelos de palheta, né? Então você tem uma palheta flexível, ela é bem molinha. Você tem uma palheta dura. Você tem uma palheta, essa aqui é uma mais tradicionalzinha, né? Ela é menorzinha, mas ela é mais tradicional, ela não é tão flexível assim, ela é mais durinha. Tem esta palheta aqui, geralmente é que se usa mais. Hoje ela também não é tão dura e não é muito flexível. Ela fica no meio termo. Muitos gostam de jogar com essa aqui, inclusive eu, esse modelo. E também hoje tem modelo assim, ó, quadrado, tem modelo tipo reguinha. É uma infinidade de modelos hoje, que na minha época não tinha. Como eu estou jogando botão sempre, eu aprendi muitas coisas com o pessoal que da velha guarda que se renovou e os novos que agora estão jogando mais botão, né? Porque isso está se difundindo demais. O Brasil é um grande campeão, os botonistas brasileiros são grandes campeões de botão, inclusive fora do Brasil. Então nós temos aí uma categoria muito boa hoje. Todos os clubes praticamente têm botonistas, Corinthians, Santos. Palmeiras hoje é o maior, é o campeão de todos, né? Tem até clubes menores como clubes de bairro que tem. A gente tem aqui no Ipiranga o Cisplatina, que também tem grandes botonistas. Inclusive o campeão lá é um moço, né? Então, queria só dar essa informação para você, essa dica, e relembrar algumas coisas. Claro que quem movimenta os botões na mesa é o técnico que mexe com os botões, com a palheta. Para movimentar os botões, vou pegar um botão aqui, ó. Este daqui é do Porto. Portugal, botão de Portugal. A modalidade que eu gosto é essa, chamada vidrilha, que na época chamava capa de relógio, mas hoje em dia chama de vidrilha. E para movimentar na mesa, eu tenho que... Vou virar um pouquinho aqui para vocês verem. Para movimentar na mesa, eu tenho que movimentar o botão a partir da borda do botão. Então, a pressão que eu vou exercer no botão é que vai fazer com que ele vá mais longe, mais perto, é a minha força que vai definir aonde eu devo arremessar o botão. Por que isso? Porque eu vou ter que buscar a bolinha em vários pontos da mesa, né, que são mais distantes ou mais curtos. Se ele é mais distante, obviamente eu vou ter que imprimir um pouco mais de força. E nem sempre eu vou ter que apertar na borda do botão. Pode ser que às vezes eu tenha que vir mais para o meio e venha escorregando, impulsionando o botão com mais força, né? Mais para o meio e mais força. Se eu tenho que caminhar com o botão, eu não vou aqui.
no meio. Eu vou mais aqui. É mais suave o meu posicionamento e a minha força que eu vou exercer sobre o botão na mesa. É mais devagar. E claro, não tem jeito. Esta força vai de cada um. Cada um tem que testar um pouquinho a sua força para ver qual que é a sua habilidade de força na mesa. E isso é individual. Até a palheta é individual. Eu posso gostar dessa e você se achar mais confortável com uma outra palheta, né? Então, só para você entender, se eu colocar a minha palheta muito deitada, ele vai fazer isso aqui, ó. Se eu colocar ela mais em pé, ela pode ir para o mesmo lugar. O que vai definir é a força da minha mão. Uma outra coisa, nunca coloque esses dois dedos muito aqui, porque se você fizer isso, a hora que você apertar o botão, você está prendendo o botão com o dedinho. Então, quando você faz isso, o botão não sai do lugar. Então, eu costumo botar os meus dedos aqui, usar só esses dois, mais ou menos no centro da palheta, para poder movimentar. Uma outra coisa que eu faço é também não ficar com a mão alta. Normalmente eu coloco a minha mão deitada na mesa. Porque aí eu tenho o apoio da mão, o apoio do braço, dependendo se não tiver nenhum botão aqui, tem o apoio do braço, mas o apoio da mão é importante. Então eu vou com o apoio da mão movimentar, ou para frente ou para trás, para o lado. Ó, e para o outro. Mas isso, se você chegar numa mesa e começar a fazer alguns movimentos, você pega rapidinho. Rapidinho. Esse movimento com o botão. É bem simples. Brincadeira de criança, né? Então, essa é a dica que eu gostaria de deixar hoje, a dica número 1, sobre palhetas, movimentação do botão, né? Que você é a sua força que vai definir aonde o botão vai, a direção, que é importante também. A parte de baixo geralmente define a direção para onde o botão vai. Para lá, para cá, tá? E você que vai movimentar os botões é chamado técnico, certo? Então fica essa dica aí, só para relembrar, e depois eu volto com mais algumas dicas que acho que vai ser legal a gente dar uma repassada nisso. Não é um bicho de sete cabeças, eu tenho ensinado lá na escolinha onde o Miguel faz futebol. As crianças não têm muita essa noção de jogo de botão hoje, mas eles pegam rapidinho, gente. E eles estão gostando de jogar botão, né? Então, fica essa dica aqui, número 1, das palhetas. Abraço a todos.